Olá, Mobilizers! Nessa aula, eu vou trazer para vocês uma sequência iniciante para ter mais mobilidade, ter mais liberdade e função dos pés. Baseado em tudo que nós já aprendemos aqui nas aulas anteriores sobre a importância da independência de movimento dos pés, o quanto que ele é condicionado a ficar nos calçados e o quanto nós perdemos com isso, nós vamos iniciar aqui uma etapa de exercícios para ser feita em torno de 2 a 3 vezes na semana, pelo menos, e que vai demandar ali de você uma evolução, uma progressão, na verdade, uma consistência de pelo menos 6 a 8 semanas para evoluirmos então para um plano intermediário. Vamos começar? Materiais utilizados para essa aula vai ser aqui, eu no caso tenho um bastão, mas você pode utilizar de um cabo de vassoura ou um tubo de PVC que seja mais grosso. Eu tenho alunos que têm isso, por isso eu também dou a sugestão, caso você tenha a facilidade de encontrar, e uma toalha de rosto, tá bom? Primeiro exercício que nós vamos fazer é trabalhar mobilização manual primeiro, porque muitas vezes é muito mais rígido, é muito mais difícil o movimento dos pés. Então, vamos trazer essa forma mais manual. Eu quero que você primeiro pegue o seu pé nesta região aqui, na sola, com o polegar nesta região e os outros abraçando aqui atrás. E eu vou começar a fazer este movimento aqui com o meu pé. Você pode fazer isso sentada no chão, como eu, mas caso seja desconfortável, caso a sua coluna ela acaba por arredondar, fique sentado sobre uma cadeira também não tem problema nenhum, tá bom? Vou fazer este mesmo movimento de chacoalhar aqui no centro, vai ser um pouco mais difícil, mas também muito importante de ser trabalhado. Perceba regiões que são mais restritas, que são mais doloridas, que lhe causam mais sensibilidade. Aqui, bem abaixo do dedão, nós também podemos fazer mais concentrado. E agora, eu vou pegar com uma mão, com a mão oposta, eu vou pegar no meu calcanhar, com a outra mão eu vou pegar aqui no centro, no antepé, e vou fazer uma espécie de torção, como se eu quisesse puxar o meu pé para frente e para trás. Então, enquanto uma mão vem para um lado, a outra faz o movimento oposto, tá? Também um movimento muito importante de acontecer no pé. Movimento de inversão e eversão. Importante, inclusive, para o arco plantar. Para finalizar esse pé, então, que demos esse primeiro início manual, nós vamos entrelaçar um dedo sobre o outro, dedo dos pés contra o dedo das mãos. Caso você seja iniciante nessa prática, você vai sentir muito mais dificuldade e ao longo do tempo isso vai melhorando, tá? Então fique tranquilo. E nós vamos fazer o movimento de rotação do tornozelo ao mesmo tempo que rodamos aqui nesta região dos dedos, para soltar os dedos e dar mais espaço a eles, que passa muito tempo de calçado, passa muito tempo apertado sobre eles. E vamos inverter o lado da rotação. Feito isso, nós vamos fazer o mesmo processo, rápido, simples, mas só para dar um primeiro estímulo. Muitas vezes isso daqui já vai ser o suficiente para trazer mais circulação, movimento para o pé. Bom, então começamos novamente os polegares aqui na região do antepé. E eu vou fazer o movimento de separar um lado do outro. Vou caminhar para o meio do pé. Novamente, tentando buscar este movimento. E posso caminhar agora para as laterais do pé. Regiões mais específicas
embaixo do dedão, para trabalhar cada ossinho, cada articulação que existe no centro do pé e precisa de mobilidade. Seguramos agora com uma mão no calcanhar, a outra mão, como você preferir aqui, segurar, tanto assim, como lhe der mais jeito. Nós vamos, um lado vai para cima, o outro para baixo, e alterna. Para cima e para baixo, alterna. Como nós fizemos assim, agora nós vamos fazer assim, tá bem? Para frente, para trás. E feito esta movimentação, nós vamos entrelaçar um dedo no outro. Meus dedos curtinhos, ainda assim cabe. Vamos lá, rotacionamos, deixamos o tornozelo sempre para fora, para que consigamos também rotacionar o tornozelo. E para o outro lado. Sem pressa. Estimulando bem o movimento dos pés. Feito isso, passo a soltar o meu pé. Vou esticar os meus pés lá na frente. E eu vou fazer agora um movimento bem simples, mas muito efetivo para um primeiro contato de movimento com os pés. Eu quero que você leve os dedos enrugados lá para frente e estenda eles na sua direção e abrindo. Feche e estenda. Feche e estenda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10. Feito isso, agora nós vamos pegar a nossa toalha. Eu vou fazer um rolinho, não muito apertado, um rolinho mais ou menos, um quadrado, na verdade, e eu vou colocar sobre o meu bastão. E eu te encontro em pé para o nosso próximo exercício. Agora uma pausa rápida aqui, porque se você quer evoluir a função dos seus pés, não é só de mobilidade e força que você precisa para eles. O que você calça no dia a dia também molda o seu pé, até porque você passa grande parte do dia calçado. E a minha descoberta do ano foi os tênis da Fit of Tomorrow. Tênis com o conceito barefoot, que foram feitos justamente para respeitar a anatomia do seu pé e não para moldar todo o pé naquela única forma ali, quanto mais fino e mais apertado, mais esteticamente aceitável. Não, são tênis que realmente respeitam a largura do seu pé, um pé mais gordinho, um pé mais fininho. Todos eles vão ter espaço de verdade para ter mais função e mais liberdade para o movimento. E esse mês, eles estão com uma campanha especial de Black November, onde você vai encontrar até 25% de desconto em todo o site. Além disso, você investindo nos seus pés, algo que vale realmente a pena, utilizando o meu cupom ISAFISIO, você tem 10% a mais de desconto cumulativo com as outras promoções do site. E tudo isso tá no link aqui na descrição do vídeo, tá? Agora sim, bora botar os pés para trabalharem. Aqui então eu tenho a toalha sobre o bastão e o que nós vamos fazer é mapear, explorar a sola dos pés. Eu vou pisar sobre esta toalha e vou levar o peso do meu corpo sobre esse pé, na medida da minha tolerância. Então, vá pisando em diversas áreas do pé, levo o peso do meu corpo para lá, volto. Levo o peso do meu corpo, volto. Vou mais na pontinha dos dedos, volto. E vou fazendo, inclusive, mudanças de direção do meu pé sobre este bastão, para que eu realmente possa explorar
o contato do meu pé sobre este bastão. Inclusive, ó, ele em pé, todo estendido sobre o bastão. Posso fazer movimentos, inclusive, para um lado e para o outro, como eu estou fazendo, mas colocando todo o meu peso do corpo sobre esta perna. A outra serve só de apoio mesmo. Volto. Novamente, mais um pouquinho explorando aqui. Caso seja um pouquinho mais dolorido alguma região, pause um pouquinho o vídeo aqui. Tá muito dolorido, então eu vou respirar fundo aqui nessa região. Eu vou diminuir o peso do meu corpo. Respiro fundo. E conforme as respirações vai promovendo mais alívio, vai ficando mais tolerante àquela região, eu vou jogando um pouquinho mais do peso do meu corpo. E feito isso, nós vamos fazer o mesmo com o outro pé. Então, novamente, piso, pressiono, levo o peso do meu corpo, solto. Piso um pouco mais à frente. Posso, ao pisar, fazer o movimento com os dedos de estendo e flexiono. Desta forma, eu também coloco a musculatura em ação. E isso também me ajuda a soltar musculaturas que estão mais rígidas. Região do calcanhar. Mais na diagonal. Aqui não tem um lugar certo, errado, sequência certa, sequência perfeita. Aqui é você explorando a sola do seu pé, tá? E depois nós vamos ficar um pouquinho aqui. Nesta posição, claro que a ideia não é brincar de equilíbrio, tá? A ideia aqui é realmente, ó, perceba como o pé ele começa a entrar mais em movimento. Aqui nós já trabalhamos início de estabilidade. Mas também, ó, é como se estivesse passando um rolo de macarrão sobre esse pé. Então, há um grande trabalho acontecendo aqui nesse exercício. Vamos deixar de lado um pouquinho o bastão, nós vamos utilizá-lo daqui a pouco. Agora eu quero os seus pés nus, sozinho, para trabalhar o movimento dinâmico individual dos dedos. Então, eu quero que você fique com os seus pés, tentando perceber todo o contato dele com o solo. E a partir desta posição, eu quero que você tente deixar os seus dedos o mais aberto possível. Nós vamos agora focar a nossa atenção em manter todos os dedos fixos no solo. Cuidado porque não é dedo em martelo, é dedo fixo. E eu vou elevar o dedão. Mantenho o meu dedão ali e desço. O que eu vou procurar evitar é fazer este movimento aqui com o meu pé ao tentar elevar o dedão, tá? Então, eu elevo, mantenho, desço. Vamos mais 4 aqui. 2, desço. Controlo. Eu sei que para muitos a primeira vez é difícil, a segunda também. Muitas vezes um dedo vai e o outro não vai. Então, no seu tempo, por isso eu estou fazendo devagar. Mais 2. Mais 1. E agora nós vamos inverter. Então, eu vou manter o dedão no solo e vou elevar os outros dedos com cuidado para não arquear o pé para dentro, tá bem? Então, vamos mantendo fixo. A partir do ponto fixo, eu elevo. 1. Elevo 2. Elevo 3. Elevo 4. Mais uma vez, elevo 5 e fico. 5, 4, força 3, 2, 1, desço. Para finalizar essa outra parte, eu quero que você leve todos os dedos
E vamos fazer um dedilhado como se fosse um piano. Eu quero que você desça agora somente o dedão e somente os outros dedos. Somente o dedão, somente os outros dedos. Mais uma vez, somente o dedão, somente os outros dedos. Subo tudo e vou descer um por um os dedos no solo. Boa! Feito isso, vamos pegar de novo então o nosso bastão, que vai servir como suporte, tá? O meu aqui, ele é mais baixinho, então se você quiser utilizar também, caso você não tenha uma parede, também serve, tá bom? Caso o seu seja igual ao meu, ou caso você consiga, nós também podemos trabalhar aqui. Então, o que eu quero que você faça? Pés paralelos ao quadril. Nós vamos fazer um movimento de, rapidinho, levar o calcanhar para cima e para baixo. E fazer esse movimento aqui bem simples mesmo. Mas para garantir também um trabalho de tendão de Aquiles, de tornozelo, de acúmulo de energia. Vai sentir trabalhar bem a panturrilha, então não se assuste, solte um pouquinho. E nós vamos por mais uma série desta mesma atividade. Vamos lá? Novamente, subir e vamos fazer o movimento como se estivéssemos pulando no lugar. Presta atenção se o seu pé começa a querer pular para fora, pular para dentro, se ele tem um padrão em que ele quer ficar. Ui, 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 quem diria, né? É para iniciantes, mas achou que não fosse trabalhar nada. E por último, nós vamos trabalhar, não menos importante, estabilidade. Eu guardei o meu bastão, mas você pode ter o seu bastão ou o seu cabo de vassoura ou ainda a parede como suporte. Eu quero que nós treinamos agora a estabilidade do seu pé. Então, nós vamos deixar o pé, eu quero que você tente deixar o seu pé o mais aberto possível no solo, o dedão o mais afastado possível do segundo dedo para ser uma âncora. Caso você tenha dificuldade, caso você tenha joanete, você vai ancorar o dedão e eu vou arrastar vou arrastar o pé para o lado, para conseguir abrir mais o meu dedão. E a partir desta posição, eu vou levantar o meu pé. E nós vamos tentar manter aqui, se possível, tire o seu apoio. Já se posicionou, tire o seu apoio. Vamos manter aqui. Pelo menos mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posso relaxar. Provavelmente você sentiu esta região aqui do seu pé sendo trabalhada. É justamente uma musculatura que nós não estimulamos e responsável por manter o dedão em alinhamento e ter essa função de âncora, e que é perdido em quem tem joanete. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Tenho o meu dedão aqui, quem tiver dificuldade, posso tanto abrir, mas quem tiver dificuldade, então eu ancoro no chão, abro os outros dedos para fora, me preparo, subo e aqui eu vou tentar manter. Tento olhar para um ponto fixo para te ajudar. Posso abrir os meus braços, mas vamos tentar manter o máximo possível aqui. E é muito legal você ter um mapa, um diário do Mobilize. Então escreva. Poxa, na primeira vez que eu fiz, por vários momentos eu fiquei colocando o pé no chão. Vamos manter aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá feito. Como eu estava dizendo, primeira vez eu
caí algumas vezes, eu não conseguia me equilibrar, o pé esquerdo é pior que o pé direito. E ao longo da prática, você vai observando, olha, eu ainda tenho dor no pé, mas já consigo ficar mais tempo estabilizada. Olha, minha dor no pé melhorou, mas eu ainda preciso melhorar essa estabilidade. Ou eu já melhorei tudo. Isso vai te dar não só muito mais motivação, muito mais, é como se fosse uma mola que te ajuda a continuar, seguir nos seus exercícios e uma motivação, né, para você continuar na prática, na constância que você se dedica ao seu corpo. 8 semanas, aqui mais ou menos de 6 a 8, e depois nós vamos para os exercícios intermediários.